A paz do Senhor, sintonizados, mais um podcast na frequência do céu. Já quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque hoje, gente, hoje não foi uma agenda minha não, hoje foi uma agenda de Deus para nossas vidas. Deus, ele preparou tudo sem nos comunicar. Eu costumo dizer que Deus, ele trabalha longe dos nossos olhos, né? E os sonhos de Deus são maiores que o nosso. E o nosso podcast hoje ganhou um presente, gente. Sim, um presente. Hoje eu estou aqui com uma adolescente cheia do Espírito Santo. Quem está acostumado a ouvir o podcast da Frequência do Céu e ouvir o que é ministrado na Frequência do Céu sabe que o que está sendo ministrado não é sobre a idade, é sobre a intimidade. E hoje eu estou aqui com uma adolescente chamada Esté Fiux. Acertei? Fiaux. Meu Deus agora do céu, foi. Agora foi. Glória Eita. a Deus. Estézinha, tudo bem, Estézinha? Tudo bem, Pai Senhor, gente? Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial. E já quero convidar quem está assistindo a compartilhar com todo mundo, né? Com o seu amigo, com a sua amiga, no grupo da escola. Compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser um momento muito edificante para a sua vida, esse podcast. Esté, vamos lá, já vamos subir a frequência, Isso. porque Deus está aqui neste ambiente. Amém. Quero mandar um beijo, um abraço para a mãe de Esté, que está aqui nos acompanhando. A intercessora, assessora, estilista, Meu Deus. é tudo. Ela é tudo. Ontem eu tava vendo um vídeo dela, rapaz, ela só no manto, você vê, ela é do céu. assim, minha filha, é uma tocha. O combo completo, né, Esté? É um completo. As pessoas falam assim, tem a tochinha e tem a tochona. A tochona. Aí quando eu tô cantando, minha mãe já tá no meio da igreja, assim, eu fico, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que se a igreja não vier, minha mãe tá comigo. Então, é isso. Meu Deus, Esté, me diz aí, quantos anos você tem, Esté? Eu tenho 15 anos, vou fazer 16 esse mês que tá chegando aí Junho? agora. Junho. Qual data? Dia 17 de Meu junho. Deus do céu, eu também faço aniversário dia 1º de junho, eu abro o mês. Jesus. Jesus do céu. Esté, nós queremos te conhecer um pouco mais, né? Porque eu tenho certeza que por trás de um chamado, por trás, né, do que as redes sociais enxergam, existe uma Esté que por trás dos bastidores, que só Jesus conhece, e as suas famílias, familiares, amigos. Sim. Nós queremos conhecer um pouco mais sobre a Esté filha, a Esté amiga, Sim. a Esté estudante. Ih, Jesus. Aí você colocou num assunto assim que estudante, a Esté tá complicada. Eita, Deus do céu. Mas Deus tá Vai fazendo melhorar, a né, obra, Deus Esté? tá fazendo a obra. Esté, me diz uma coisa, Esté. Quando foi que você entendeu que não era apenas um dom, né? Porque você tem uma voz muito linda, né? Isso aí é inegociável, Glória essa a discussão. Deus. Nós percebemos que realmente foi um dom que o Espírito Santo de Deus te deu. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que quando você era criança, Esté, você começou a cantar. Sim. Percebeu que tinha vocação. Sim. Quem identificou isso? Você mesmo? Me conta aí. Então, quando eu era criança, na verdade começa muito antes, né, de mim, mas eu vou começar por essa Vai. parte. Quando eu era criança, a minha família toda sempre foi muito crente, né? Só os meus pais que não. Meu pai e minha mãe não congregavam essas coisas. Mas a minha avó, ela era pastora de igreja, a minha avó por parte de pai, e a minha tia por parte de pai congregava na Madureira. Então, eu sempre estava ali naquele meio, né, da igreja. E a gente que vai sempre pra igreja desde pequeno, já tem ali uma noção de música. Acho que é meio lógico, isso, todo mundo que vai na igreja tem uma noção de música. E aí, eu acho que com os meus, mais ou menos, com meus mais ou menos 5 anos de idade, 5 anos, eu gravei um vídeo cantando na igreja da minha avó, no quintal da igreja da minha avó, assim. E a minha avó pegou esse vídeo, mostrou a minha mãe. E aí minha mãe viu esse vídeo, né? Mas, tipo assim, a gente passava por tanto problema naquela época que não chamou a atenção. Agora o meu ministério, o ministério foi começar a ir verdadeiramente, foi o quê? Com uns 8 anos, né, mãe? Com uns 8 anos, mais ou menos, assim que meu pai se converteu. Então, tudo foi caminhando certinho quando meu pai se converteu, né? As coisas foram fluindo mais, né? Ei, você percebeu que o carioca fala né? Gente, o carioquês é muito legal. Esté, me diz uma coisa. Qual igreja você congrega? Hoje você faz parte de alguma denominação? Você cresceu na Assembleia, na Batista? Qual o segmento? Me explica um pouco, para nós conhecermos um pouco da sua história ministerial, né? Onde você cresceu, deu seus primeiros passos. Sim. Onde foi? Eu sempre congreguei com a minha tia na Madureira, em Campos de Goytacazes.
uma cidade bem Rio de famosa, Rio de Janeiro, uma cidade bem famosa, e lá eu congregava com ela. Só que aí quando eu fui pros meus pais, eu comecei a congregar com a minha mãe, né? A gente foi ali pra Rio das Ostras, a gente congregou lá na Palavra Viva, em Cantagalo. E aí eu fui, depois de um tempo, fui morar em São Paulo. Sim. Fiquei 3 anos em São Paulo, a gente congregou lá na igreja do meu pastor Celso. Um beijo, ele assiste tudo, pastor Celso. Te amo, pastor, tô com muita saudade. Aí agora que a gente voltou pro Rio, a gente tá lá na Nazareno, na igreja do pastor Flávio. Flávio não, Fábio, desculpa, pastor. Esther, É que eu confundo com o nome do meu pai. Você lembra o momento que você entendeu que não era apenas um talento que você tinha, mas sim um propósito? Você lembra quando foi esse momento, tipo assim, poxa, eu tenho um talento, canto bem, mas eu sei que vai muito além disso. Deus está me chamando para algo maior. Sim. Tipo essa proporção que hoje o céu fez e está fazendo você viver. Você lembra quando veio aquele estalo, aquela impressão no espírito que tipo assim, realmente esse negócio vai dar certo? Então, não tem como a gente fugir do chamado, né? Porque às vezes a gente até tenta, mas quem é escolhido não tem escolha. Uau. Então, teve um momento da minha vida, eu achei que eu ia só cantar por cantar. Sim. Igual quando eu disse pra você, da minha avó e tudo mais. Então, eu achei, na minha cabeça de criança, eu achei que eu ia só cantar ali nas igrejinhas da minha avó e tal. Só que teve um dia, um momento que aconteceu na minha vida, que foi um acontecimento que marcou muito a minha história. Eu era muito fã, eu sou muito fã, né? Admiro muito a Valesca, Sim. a Maísa. E aí, ela foi cantar lá na... Como é o nome da cidade, mãe? Foi no Rio, eu não lembro o nome da cidade. Ela foi cantar no Celebrar e tava tendo um evento que é Dia com Deus. Sim. Eu não sei se acontece ainda, eu não acompanho muito mais não. Acontece? Eu não sei. Mas eu sei que ela foi lá. E aí foi uma benção. E eu tava... Antes da gente ir, a gente morava no interior do Rio. É umas 3 horas, mais ou menos. E aí... Eu cheguei lá, a gente antes de chegar sofremos um acidente, tava tendo um tiroteio Nossa. na estrada, a gente bateu o carro, mas eu falei, não vamos desistir, vamos, porque eu quero muito ver a Valesca, isso e aquilo. E aí a igreja lá onde acontece esse evento, Celebrai, é muito grande, e eu tava no cantinho, assim, da igreja, e aí eu falei assim, mãe, eu quero muito ficar perto pra mim ver, pra me sentir. Nossa. E aí eu fui lá pra frente, onde a Valesca tava cantando, enquanto ela cantava, ela tava cantando Árvore Cortada. Nossa. E aí, enquanto ela cantava, eu ali, aí teve uma hora que ela olhou assim pra mim e falou, vem. Aí eu falei, eu? Eu ir cantar com você? Aí ela, vem. Aí eu peguei o microfone e comecei ali a cantar com ela, ministrar. Aí ela dizia, né, que... Como é que é? Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi seu ministério Deus levantar. Aí ela repetia isso, repetia. E aí foi um momento muito profético, ela profetizando sobre o meu ministério, ela falando em línguas, falando que Deus tinha algo sobre a minha vida. E naquele momento ali começou a despertar mais o meu ministério sobre a minha vida e sobre a vida dos meus pais também. Nossa. Que meu pai estava lá naquele momento, foi muito bonito. Foi muito Rapaz, eu costumo dizer que aquilo que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você atrai. Então, eu percebo que você respeitava. Sim. Respeita o que Valesca sim, carregava, sim, né? muito. E você acabou atraindo esta unção para sua vida, né? Sim. Um pouco do que ela carregava, eu creio Sim. que houve essa transferência dessa unção. Sim. Né, Esther? Então me diz uma coisa, e aí depois daí as coisas começaram a fluir, as agendas começaram a aparecer? Sim, é sempre bem complicado quando a gente tá começando assim, né? Mas Deus foi abrindo as portas, fui cantando ali pela minha cidade, e aí acho que a minha primeira agenda foi, como é o nome da cidade, mãe? Paraíba, pra fora, assim, foi pra Paraíba, fiquei muito feliz, porque eu ia viajar de avião, tava nervosa. Quantos anos, Esther? Foi porque com 11 anos, mãe? Foi 11 anos, mais ou menos. A minha mãe tem que me confirmar tudo, gente. Ela sempre tá comigo, então ela me confirma. Aí foi com 11 anos, mais ou menos, que a gente foi pra Paraíba, lá pra um evento maravilhoso, foi uma bênção. E aí foi minha primeira agenda. Depois de um tempo eu entrei na Todai e as coisas foram fluindo mais ainda. E meu ministério, tipo, ministério mesmo, foi muito rápido. Aconteceram as coisas muito rápido. Mas claro que as coisas foram, né? Quando a gente tá vivenciando, parece que é bem devagar. Parece que, meu Deus do céu. Mas foi bem rápido. Eu acho que eu tenho o quê? Uns 5 anos, mais ou menos, né, mãe? De ministério. 5 anos. Esther, gente, é assim, ó. O que Esther não sabe, a mãe A mãe tá aqui, ela tá aqui no assim fundo, gente. Tá aqui no fundo. Esther, me diz uma coisa. Como é carregar esse ministério sendo um adolescente? Porque eu achava que você já tinha 25 anos. Não. Porque, na verdade, pela câmera, a postura do altar,
parece que você tem um pouco mais de idade. Sim. Mas a coisa tá muito mais densa do que eu imaginava. É 15 anos É 15 carregando anos. um chamado e já é um outdoor de Deus na terra. Porque Glória eu a entendo Deus. isso, Deus já te colocou como uma voz, uma referência para Glória a adolescentes. E como é você carregar isso com pouca idade? Então, é bem complicado, mas o Senhor, ele vai nos renovando, né? Cada dia. A gente tem que conciliar, porque tem que deixar a família. Meu pai, ele fez a cirurgia ontem, do transplante do rins. Então, tipo assim, a gente tem que deixar a família. Mas eu sei que eu entendo para que eu vim e para onde eu vou. E a gente não pode esquecer disso, né? Então, não adianta eu fugir. Ó. Pode continuar? Pode. Não adianta eu fugir do chamado, porque é para isso que eu vim. E sempre vai ter algo ardendo dentro de mim. Se eu guardar, como que eu vou guardar isso? Verdade. Então eu nasci para isso e é isso que eu gosto de fazer. É isso que me dá alívio, é isso que me faz, às vezes, transmitir aquilo que eu tô sentindo dentro de mim. Não consigo dizer em palavras, mas consigo dizer cantando. Uau. Então, eu nasci para isso e eu entendo isso. Muitas vezes a gente tem aquela confusão, às vezes, meu Deus, será que é para isso? Mesmo porque as dificuldades vêm aqueles problemas e tudo mais, mas o Senhor vai nos ajudando cada dia mais, nos renovando, nos confirmando, porque até hoje Ele não deixou faltar nada. Uau. Então é só confirmação do céu. Então todos os dias Ele nos renova a minha família, renova a minha casa, cuida da minha casa, porque a gente viveu agora esse período, né, do meu pai, do problema do rins dele, e o Senhor sempre nos sustentando. Sim. E eu preocupada assim, mas eu vou para os lugares, como que fica meu pai? E meu pai agora já está fazendo transplante. Então é só o Senhor dizendo, eu tô aqui, eu tô com vocês. Então, todo dia é uma confirmação diferente, todo dia o Senhor nos renova, e todos os dias eu tenho mais certeza ainda do que Deus me chamou. Hoje, para mim, está sendo uma experiência diferenciada, viu, Esther? Sim. Porque hoje eu sou líder de adolescente e hoje eu estou entrevistando um adolescente, gente. E é algo assim marcado. Glória marcado a Deus. por Deus, uma agenda de Deus, Esther. Porque o que eu mais ministro meus adolescentes é que Deus não vai esperar eles completarem 18 anos para usar eles. Não. O Verdade. tempo é hoje. Sim. Os campos estão prontos, estão preparados. Sim. Rogo que envie trabalhadores. Então, ver você hoje posicionado e dizendo sim para o chamado, Sim. eu tenho certeza que você teve que abrir mão de muitas coisas. Sim, Como tem sido isso, essa renúncia? Né? Eu estava gravando uns vídeos com os meninos aqui falando, poxa, para Moisés se aproximar da sarça, ele teve que tirar as sandálias. Sim. Então, será que hoje está faltando essa geração tirar as sandálias para ter um nível maior de intimidade? Sim. Ainda mais na adolescência, a gente quer muita coisa, quer viver muita coisa, mas às vezes a gente tem que lembrar, às vezes não, temos que lembrar que nós precisamos renunciar para viver algo diferente com o céu. E o exemplo que eu tenho na Bíblia é do jovem rico, porque Jesus chamou ele, mas ele não queria sair da zona de conforto. Mas às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para viver algo extraordinário. E a gente vê que a gente não sabe nem o nome dele. Sim. Por quê? Porque ele não viveu algo extraordinário com Deus. Eu imagino que se ali ele tivesse aceitado ir com o Senhor e com Jesus, eu acho que ali a gente teria conhecido alguém, um profeta, um pastor, algo assim. Só que ele decidiu rejeitar isso. Mas eu acho que o céu, ele tem algo extraordinário. Eu quero falar até pra você que tá assistindo, o céu tem algo extraordinário sobre a sua vida. Então, renuncie o que te afasta da promessa, renuncie o que te afasta do chamado. Se é amizade, renuncie. Se é celular, renuncie o celular. Se é TikTok, renuncie o TikTok. Renuncie tudo que te afasta, o que te deixa em dúvida do chamado. Renuncie e se aprofunda mais no Senhor, porque aí vai te dar mais certeza do que Deus te chamou, né? Cara, hoje eu tô ouvindo um adolescente mandando mensagem para outros adolescentes. E Glória o peso da a mensagem Deus. é muito maior. Aleluia. Esther. É muito maior. O que você falou me veio uma pressão no espírito, sabe por quê? Porque às vezes perdemos a oportunidade de deixar um legado. Sim, isso aí. Perdemos a oportunidade Sim. de deixar um legado. Sim, Por não abrir mão das coisas que nos paralisam sim, e nos impede de acessar um nível maior em Deus. Sim. Né, Esther? sim. Algum momento você se viu assim, tentada a tipo assim, poxa, agora não. Sim. Não vou não. Sim. Eu acho melhor eu viver minha adolescência. Ou você sempre teve essa convicção?
cara, é isso que eu quero, meu espírito clama por isso, ou tipo assim, você chegou a pensar em um momento e refletir, será que não tá cedo? Quando eu comecei o meu ministério, na verdade, tipo assim, eu sempre vivia assim nessa coisa de louvor e tudo mais, porque meu pai ele não era crente, meu pai ele era viciado. E aí meu pai amava me ouvir cantar, só que meu pai tinha ódio de pastor. Então a única forma do meu pai ter esse momento com Deus era eu cantando. Então aí a gente, quando eu morava no Arruda, meu pai, viciado, eu cantava. Tem um vídeo, eu encontrei até no Facebook dele, ele lá no quintal de casa, e eu com um desodorante na mão cantando pra ele falava, canta, filha, canta. E ele viciado e eu cantava. Então, eu sempre tive essa coisa com louvor, sabe? Sempre, Tocava. sempre tava ali. Só que tem um momento que desperta em nós, porque a minha mãe, depois de um tempo, né, depois, assim, acho que depois dos meus 5 anos, a minha mãe se converteu, ficou na igreja com a minha avó. Então, minha mãe sempre me incentivou. Mas tem um momento que isso desperta na gente. E esse momento foi um momento que eu quis viver verdadeiramente, sentir o Espírito Santo. Porque eu não queria só ir na igreja, profetizar, as pessoas sentir algo. E eu não senti. Sim. E aí, eu até compartilhei isso esses dias eu compartilhei com uma amiga minha lá da escola, Cecília. E a gente estava comentando sobre isso, sobre a gente sentir o Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente, na minha escola é uma escola cristã e a gente sempre fala sobre isso, né? A gente vai para a igreja com os nossos pais. Sim. E lá nossos pais clamam, lá os nossos pais sentem, mas a nossa vontade de sentir o que os nossos pais estão sentindo, sabe? E aí a gente falando sobre isso, sobre ser filhos de Deus, porque às vezes a gente fala, eu sou filho de Deus, eu sou filho, eu vou para a igreja, mas os jovens de hoje em dia, tem muitos jovens que falam que são filhos de Deus, mas não são netos de Deus, só conhecem os pais, só conhecem os deuses dos nossos pais, entendeu? Então somos netos de Deus. Mas aí teve um momento da minha vida que eu disse, eu não quero mais ser neta de Deus, eu quero ser filha dele, eu quero conhecer ele verdadeiramente. Porque é o que eu falo, como que a gente tem uma intimidade com o nosso pai? Como? Buscando, se relacionando com ele. Então, teve um momento da minha vida que eu decidi não ser mais neta de Deus. Eu queria ser filha de Deus, queria ser íntima dele. Qualquer momento ali que eu tivesse no meu quarto, ele tá ali do meu lado. Porque nós temos livre acesso a isso. Então, houve esse momento, assim, no meu ministério. Foi bem no comecinho do meu ministério. Você tá falando aí, Esther, veio uma impressão no meu espírito muito forte. Quando o órfão ele encontra o seu lugar de paternidade em Deus, o seu nível de intimidade pode ser maior do que aqueles que foram criados dentro de casa. Sim. Porque você falou pra mim, eu decidi ser filha, não decidi mais ser neta. Sim. Eu decidi encontrar o lugar de paternidade. Sim, isso. Então percebe-se que quando você se encontrou nesse ambiente, neste lugar de paternidade, subiu o nível. Subiu a frequência. E houve uma decisão aí. Não veio alguém falar, Esther, decide. Não, às vezes a gente tem que decidir. Às vezes a gente tem que decidir. Não adianta a sua mãe te levar para a igreja, não adianta seu pai insistir, a sua avó insistir, se algo dentro de você não querer. Não adianta a gente chegar para uma pessoa e falar assim, vou dar um exemplo bobo aqui, todo dia você tem que tomar banho, mas a pessoa vai estar toda hora com você falando, todo dia você tem que tomar banho? Não. É uma decisão sua, você que tem que tomar banho, você tem que... Precisamos reconhecer que estamos sujos e precisamos. Né? Então, é um exemplo, né, bem mas simples, né? É o que eu tô dizendo. Deus, os nossos pais não vão estar com a gente toda hora. Então, tipo assim, não adianta nem você fingir ser algo na frente deles. Não adianta você fingir ser algo na frente do seu líder. Não adianta você fingir ser algo na frente de alguém, assim, de autoridade. Quem vai estar do seu lado todo momento é Deus. E às vezes a gente acha, vou esconder, não. Não adianta. Teve uma experiência que eu vivi quando a gente foi morar lá em São Paulo. Sim. E aí eu fui para uma escola. E lá em São Paulo é uma cidade muito grande. E aí foi acontecendo coisas e tal. E aí meus irmãos foram para uma escola que era muito boa. E eu queria muito para aquela escola, só que eu fui para outra escola. E aí, eu cheguei naquela escola e eu fiquei muito apavorada, porque era uma escola muito diferente, com coisas muito diferentes. E as pessoas se prostituindo na sala de aula. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí, no recreio, uma menina me reconheceu. Aí ela, tudo bem? Oi, tudo bem e tal. Aí eu fiquei quietinha, depois tinha um momento lá que eles ficavam dançando lá no recreio. Aí falaram assim, vem aqui, não sei o que, dançar e tal. Aí eu falei, não, eu não quero.
Aí a menina olhou pra mim e disse, porque a sua igreja não deixa. Aí eu falei, não, eu não quero porque eu tenho uma aliança com o céu. Uau. E às vezes a gente tem que tirar essa arma que a gente coloca na nossa frente. Eu não posso por conta da igreja. Eu não posso. Mas cadê você? Cadê a sua ação daí, entendeu? A passagem que eu sempre lembro, que eu sempre falo isso, e eu gosto muito da Bíblia, é quando a gente vê de José, eu gosto desse exemplo, de José e Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, no lugar perfeito, num lugar maravilhoso, mas ainda assim eles comeram do fruto. Agora a gente vê José num lugar totalmente ao contrário, num lugar onde ele tinha oportunidades de se corromper, mas não se corrompeu. O que tem a diferença aqui? A aliança. Ele renunciou, ele disse não. Posso falar uma coisa pra você, Esther? Pode falar. Quem não tem consciência de presença não tem conduta de santidade, sabia? É verdade. Quem não tem consciência de presença do que carrega nunca terá conduta de santidade. É o que você está falando. Eu preciso entender o que eu carrego. Sim. O ambiente precisa ser mudado quando eu chego. Sim. Eu acho que está faltando mais convicção nessa geração do que está carregando. Eu tenho uma aliança, né? O meu noivo é ciumento, o meu pai é ciumento. Então, eu preciso entender que eu carrego o temor de Deus. Eu estava falando pouco tempo com os meninos. E temor não é medo. Não. É só uma consideração de não entristecer o Deus que eu digo que eu amo. Sim. Né? O medo afasta, mas o temor aproxima. Eu não vou pecar porque eu temo a Deus. Sim. Eu não tenho medo, eu tenho temor. Sim. Né? É algo muito forte. Vem cá, me diz uma coisa, Esther. Você, em algum momento, sentiu medo, insegurança acerca do seu chamado pela pouca idade? Já teve momentos sim, porque como eu sou, né, muito nova, às vezes a gente fica ali no meio dos nossos amigos e a gente fica, Esther, vamos pra tal lugar. Não posso porque tenho agenda. Esther, vamos. Não posso porque tenho agenda. Aí vem as coisas assim na mente. Meu Deus, mas eu tô deixando tanta coisa, né? Tanta coisa. Aí teve um dia que eu tava pensando isso no culto. E aí eu tava com o celular assim, aí eu tava pensando no culto. Isso, nossa, gente, eu vivo tanto meu ministério, eu não tenho amizade direito, e isso e aquilo, e isso e aquilo. E aí eu comecei a pensar. E quando eu comecei a cantar, eu senti algo tão, como eu posso dizer, que parecia que era bem maior do que aquele momento que eu podia ter com meus amigos. Não estou dizendo que a gente não pode viver momentos nossos. Não, porque eu também vivo muitos momentos com meus amigos. Saio, brinco. Mas aquilo que eu vivo com Deus é, tipo, muito maior do que momentos. Momentos do que momentos no mundo. É outro nível. Só quem sabe, sabe. E só quem sabe tem a senha. Entendeu? Então, é como vocês dizem aqui, né? Barril dobrado. Barril dobrado. Viver com Deus é barril dobrado. É você dormir falando assim, sei o que eu vou comer amanhã. No outro dia tá um banquete na sua frente. Como isso, gente? E se não tiver também, a presença dele vai estar com você e a presença dele nos basta. E é isso. Não, tem um tema que eu falo com os adolescentes esse ano. O tema é, eles podem, você não. Isso aí. Aí a gente foca muito do que não pode. O que a gente pode? O acesso que a gente tem. De você não ter a minha mãe hoje e sempre amanhã fala, aparecendo. Você não é todo mundo. E acabou, você é diferente. Pode, e qual é a graça de ser igual a todo mundo? A graça é o que você ser diferente, não é? Eu acho isso muito legal. Isso é muito você bom. É diferente, você se veste diferente, você fala diferente, você vive diferente e você vai para um lugar diferente. Uau. E é isso. Glória a Deus. Rapaz, ela subiu o nível agora da frequência, viu? Rapaz, isso é muito forte, isso que você falou. Muito forte, porque tem muita gente querendo ser igual. Sim. Eu falo para os adolescentes sempre, gente, tem muita gente sendo comum. Sim. Vamos provocar o sobrenatural. Sim. Vamos subir o nível dessa frequência. Sim. Nós podemos fazer muitas coisas. Vocês estão focando muito no que vocês não podem, mas tem muitas coisas que você pode que eles não podem. Sim. Eles não podem sentir a presença. Eles não podem ouvir o Espírito Santo. Você pode. Sim. Ele não pode ouvir a voz de Deus. Ele não. Não. Existe uma presença, existe um encontro dentro do quarto que não é qualquer um que tem. É só quem é nascido de novo. Sim. É só quem é uma nova criatura. E às vezes a gente para e deixa de desfrutar aquilo que nós temos acesso. Né? E a gente entende, como você falou, foca em outras coisas. Sim. Nas distrações, Sim. em muitos outros convites. E acabamos deixamos de priorizar Deus. Sim. Aquilo que merece prioridade. Sim. Esther, como é você lidar hoje com a questão de Esther
ministra, e a Esté é amiga, a Esté é filha. Como é que você consegue... Como hoje, um exemplo, seus amigos hoje. Sim. A Esté chegou. Como é isso? Me conta aí. É, Não, porque se eu fosse amigo de Esté, eu ia falar, minha amiga, velho. Ó, respeita a minha amiga lá, ó. Vai lá. Porque sabia se tá com 100 milhões, 100 mil ou 100 milhões? Não, no clipe é 100 milhões de... Coloca 100 esse milhões, clipe aí. mãe? Não. Ao todo, Eu com a minha amiga com 100 milhões. A minha amiga respeita. Esquece. Fala que nem ela fala do Rio. Esquece. Esse Não, daí, ó. Esse vídeo. Quando foi gravado esse vídeo? Esse daí foi em 2000... Fiquei sabendo que é 198 milhões em todos os clipes. Em todos os Ah, não. clipes. Esquece, minha amiga. Esquece. Barril dobrada ela, gente. Gente, olha isso. Aí eu tava pequena, foi em 2022. Eu acho Só que com foi o som, Lidia. 2022. Aumenta o som, eu quero ouvir. Aumenta o som aí. Aumenta o som. Aqui a minha mãe, ela vai mostrar pro senhor. Quantos anos você tinha, Esther? Tinha 11, eu acho, 11 ou 12. Vê aí o ano que foi. E a sensação, Esther? Eu tava Frio nervosa. na barriga, eu tava medo? muito nervosa, porque era o meu primeiro clipe. Tava muito nervosa. Fui pra São Paulo. Foi. Não tinha. Olha, foi uma luta esse dia. Uau. Conheço a música, não sei cantar, mas conheço. Aí, esse aqui é minha mãe. Meu pai. Aí, ó, cadê o ano? Tava com 12. Uau. Mas canta, Esther. Enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Deus, isso é forte. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem. Mas mesmo assim eu vou profetizar que o seu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Dá pausa, qual é o negócio? Ó, eu tenho algumas amigas que cantam e eu faço elas cantar toda hora. Se Esther mora em Salvador, canta, Esther. Canta, olha o passarinho dele, cara. Canta. Mãe, como é ter uma menina dessa dentro de casa? Fala Como aí, é, como mãe? é ser a mãe de Esther com 15 anos, com 198 milhões? Ela é braba. Nossa, outro nível. Ela é braba. É braba? É braba. Meu Deus. Demais. Ela fala assim, aqui em casa você não é cantora, não. Aí eu, Jesus! Então tá bom. Mas, algo surreal, né? Algo tremendo. Gente, ela tá aqui, ela Ela tá aqui. tá Eu só não aqui. vou mostrar ela, que ela não quer aparecer, mas ela tá Paz, aqui. Senhor, para todos. É algo desejado, né? Algo que foi orado pro Senhor. Sim. E, como diz Esther, né? Muito antes, né, de começar o Ministério de Esther, existia um ministério em mim. Uau. E Uau. eu tive, assim, poucas experiências com Deus no meu começo de caminhada, Sim. mas todas as experiências foram reais, foram algo extraordinário. E, como ela disse, o pai era viciado, passava por muitos conflitos, muitos questionamentos, mas quando eu engravidei dela, eu falei, Senhor, se o Senhor há algo para fazer ainda, se o Senhor tem projeto nessa família, e eu orando por 8 meses, eu falei que o Senhor dê o mesmo dom que eu tinha para Esther. Uau. Quer dizer que a senhora cantava? ela cantava quando era pequena na igreja católica. Nossa. Só que Eu era família adotiva. de uma família adotiva. A mãe da minha mãe, ela era prostituta. Nossa. E o pai, ele era viciado. E aí, isso até vem na minha cabeça, toda vez que a gente lembra isso, a gente vê sobre maldição hereditária. Não, Isso você- era pra acontecer na minha vida, Você tá só falando, que Deus... quando você falou, acredite, Deus falou assim, eu quebrei um ciclo. Sim, A palavra que Sim. veio no meu espírito foi quebrei Sim. um ciclo. E ela quebrou um ciclo dos dois lados. Nossa. Sim. Tanto do pai quanto da mãe. sim. Ela veio com uma cura, Esther. Sim. Ela veio com uma... E aí a minha mãe, ela cantava na igreja católica, ela era de uma família adotiva, a mãe dela abandonou ela, e aí ela foi criada pela tia dela, só que a tia dela deixava ela muito com os avós. E aí o avô dela abusou dela, quando ela tinha 12 anos de idade, e aí a minha mãe guardou o dom dela e viveu com esse
esse abuso guardado pra ela, porque ninguém sabia. Nossa. Ela foi abusada e ninguém sabia. Nossa. E aí, muito nova, minha mãe decidiu casar só pra sair da casa do tia dela, né? Pra parar de sofrer o abuso. E aí ela casou Isso é forte, viu? com uns 16, mãe. 16 da minha irmã mais velha, Lorena. Ela não casou com aquele intuito daquele casamento lindo, ela casou só pra sair da fuga, casa. né? Só uma fuga. E aí não teve aquela coisa, aquele amor. E aí, depois de um tempo, ela separou, né, do pai da minha irmã mais velha. Casou com Você meu tem uma pai. irmã, Esther? Eu tenho uma irmã Quantos mais anos? velha, Lorena, tem 20. Ô, Lorena! 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 Um beijo! Tá cuidando do meu pai. Sim. E aí, a Lorena, a minha mãe separou. E aí, ela conheceu meu pai. E como minha mãe também vivia numa vida muito conturbada, meu pai também. Meu pai, ele é usuário desde os 13 anos. Nossa, Esther. Ele era usuário desde os 13 anos. E aí, a minha mãe encontrou meu pai. E depois de meses estava grávida de mim. Nossa. E aí, quando a minha mãe começou a conhecer mais a minha família, minha mãe começou a ter mais encontro assim com Deus, porque ela era da família católica, então ela não tinha sabido quem era Deus da igreja evangélica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceitou Jesus primeiro que a sua mãe? Sim, Pronto. Com quantos anos? Foi com 4 anos, né? E depois de quanto tempo? Você conseguiu se permanecer sem sua mãe e seu pai ser evangélico por quanto tempo? 2 anos. Depois eu entrei. Não, mas ele tá perguntando quanto tempo que eu comecei tipo, eu mesma querer. Querer até seu pai e sua mãe Sim, ser resgatados sim, por sim. Cristo. Sim. Uns 3, 4 anos? Ó, eu sempre fui muito envolvida no meu ministério, então, mas teve um momento assim que a gente realmente quer, que eu realmente quis. Foi, acho que foi antes de eu gravar. Foi Não, com eu falo uns assim, ó, 12 aceitei anos. Jesus Ah, e tô ali, sim. me esforçando. sim. Ah, desde pequena, desde nova. Eu sempre. Quando eu. Ela tinha bisavó, Eu a tinha bisavó minha. levava. Isso. E aí o que acontece? A minha mãe, ela morava a gente morava num lugar que tinha várias casinhas. Sim. E aí a minha mãe morava na rua de trás da casa da minha avó. Então eu sempre ficava na casa da minha avó. A gente subia monte. Eu com 5 anos de idade, subia monte com a minha Monte, avó. Ó, subia monte. Aí eu falava assim, vó, leva comida que eu quero passar a noite no monte Meu hoje. Deus. Aí eu e minha avó Simone lá pro monte. E a gente passava, então eu sempre fui muito envolvida. Mas aí meus pais ainda no mundo, mas eu sempre É ia. forte, gente. Sabe É. por quê? Isso é bom. Eu tenho certeza que muitos jovens, muitos adolescentes vão estar ouvindo. E você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, eu costumo dizer que quem quer faz, quem não quer dá uma Sim, desculpa. Eu vejo muita gente colocando desculpa que não Sim. serve a Cristo porque Não. não tem uma referência, Não. não tem alguém que incentive. Se você prestar atenção, Ezequias, quando ele se posiciona, ou Davi, quando ele se posiciona, outros reis, quando se posicionam, na verdade, eles não falam sobre o pai. Não. Ele fala sobre alguém que deu certo, Sim. né? Porque, tipo assim, o meu pai possa ser que ainda não é a referência Sim. para mim servir. Mas eu tenho uma avó, Sim. eu tenho um tio, eu Sim. tenho um amigo, eu tenho alguém que pode ser um exemplo até os meus pais ser quem Cristo quer Sim. que eles sejam. Então hoje a gente vê uma geração dando muita desculpa. Eu vejo muitos jovens dando desculpa, muitos adolescentes dando desculpa, não vou porque você não sabe meu líder. Realmente, Não, eu sei sim. que não é fácil. Eu tenho certeza, Esther, que você não foi fácil você Não. segurar ali a arca Não, ali, sim. né? Vendo seu pai envolvido com, Sim, com sim, sim. vício, sua mãe ainda não tendo entendimento, Sim. e você segurar a peteca, até Deus mudar o quadro. Sim. Não é fácil. Não. Mas eu vejo muitas pessoas dando desculpa para não viver isso. Sim. Abrindo mão de Deus, Sim. abrindo mão do chamado. Então, você que é jovem, adolescente, Esther é um grande exemplo, que ela não teve uma referência de pai e mãe no início. Hoje a mãe de Esther é uma pastora, daqui a pouco você vai ver, cheia de Deus. Glória a Mas Deus. teve que ter um preço a ser pago. Sim. E eu percebi que você foi a cura, Esther. Sim, Você veio pra glória a quebrar Deus. mesmo aí. E parece que a gravidez da senhora foi intencional, né? Foi. Intencional, foi uma gravidez intencional de Deus Sim, mesmo assim, sim. pra trazer... Ela engravidou aí quando tinha 8 meses, né, mãe? Eu sempre conto isso nas igrejas. Aí ela fez a oração e pediu a Deus que se Deus tivesse algo ainda na nossa vida pra fazer, porque meu pai nas drogas, meu pai traía muito a minha mãe, Sim. muito, muito. Aí que se Deus tivesse algo pra fazer, que o Senhor colocasse o dom que ela tinha em mim. Uau. E aí, quando a minha mãe, nesses 8 meses até eu nascer, minha mãe, né? Ela enfrentou muito mais, né, guerras. E aí foi piorando, cada dia piorando. E aí a minha mãe tomou uma decisão. Sim. A minha mãe, nessa época,
que ela não era crente, ela ia na igreja do pastor José Henrique. E aí lá o pastor sempre ajudava a minha mãe, sempre ia atrás do meu pai. Quando meu pai estava na rua, ele ia atrás do meu pai, ele era um pastor muito presente. E aí, pastor, ele escolheu meu nome. Sim. E meu nome ia ser Bruna. Sim. Aí ele falou, não, vai ser Esté. Intencional, viu? Esté é forte. E aí minha mãe foi... Quando minha mãe estava prestes a me ganhar, a minha mãe decidiu que não ia ficar comigo. Sim. Que ia me dar. Nossa. Ia me dar. Imagina, mãe, se você tivesse me dado. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Mãe. Não, é. E aí ela decidiu que ia me dar, já tinha um casal preparado. Quando Muito bom foi esse testemunho. pro hospital lá. E aí minha mãe até conta, ela contando é mais específico. Mas ela fala que quando ela tava lá no hospital pra me ganhar, ela tava conversando com o médico. E aí o médico dizendo, perguntando, sua menina é linda e tal. Aí minha mãe falou assim, não, mas eu vou dar. Nossa. Aí o médico falava, né, mãe? Não, você não vai dar, não. Muito bom. Você não vai dar. Como que ele falava, mãe? Como que ele falava? Ele falava assim, não, mas por que você vai dar? Aí eu falei, porque a minha vida é um conflito. Aí ele, não, mas essa menina vem pra trazer isso pra sua casa. E a intenção que eu percebo desse dar é tipo assim, pra ela viver algo diferente, Algo né? diferente. Muito Sim, bom, sim. velho. Algo que eu não queria. Eu não que ela percebi passasse. um dar, tipo assim, Sim. Não, eu quero não. que ela vá muito além, eu Sim, quero que sim. ela toque. Ela não queria que eu vivisse aquilo O que ela meu estava padrão. vivendo. E aí minha Muito mãe bom. até conta que depois ela não achou aquele médico. eu vi o médico. Nunca mais achou aquele médico. Eu tenho certeza que foi algo guiado do Espírito Santo Sim. mesmo. E aí eu voltei pra casa, né? Voltei pra casa. E aí foi as guerras, as lutas acontecendo. E teve um caso que aconteceu também na minha casa, que um dia eu estava na igreja da minha avó. E aí a minha avó, pastora, totalmente guiada pelo Espírito Santo, ela disse assim, Esté, vamos na sua casa orar. Aí eu falei, vamos na minha casa orar. Aí minha mãe, né, ela ia na igreja, aí a gente começou a orar em volta da minha casa. E aí enquanto a gente orava, o meu pai, ele saiu de carro. Meu pai nesse dia tava brigado com a minha mãe. Sim. E aí ele foi comprar uma coisa na rua. Aí ele saiu de carro e a gente começou a orar em volta. E na minha casa tinha um quintal, e nesse quintal tinha um mercado. Sim. Ali. Aí meu pai ali, nessa vida, né, dele, meu pai, ele era um homem muito conhecido na cidade, um homem que tinha muitos problemas na cidade por conta das drogas. E aí meu pai, ele começou a ser seguido por mais de 20 motos, e todo mundo querendo matar ele. E a gente orando. Nossa. E aí meu pai, ele joga o carro pro lado, sofre um acidente, e naquele momento ali, ele sai de dentro do carro vivo. A gente tem até foto dele, a cabeça dele fica desse tamanho. Ele sai de dentro do carro vivo, vai pro hospital. Esses homens pagam uma enfermeira pra tentar matar ele, mas o céu dá mais um livramento. Não deixa. Ele volta pra casa vivo. E aí, depois que ele volta pra casa, a gente, né, fica meio assustado. Passa alguns dias e eu tô na minha casa, né, mãe? Eu lembro desse dia, na minha casa tinha 2 quartos. E aí meu pai tava no banheiro, minha mãe na sala. E eu tava quase dormindo. E aí eu ouvi um grito da minha mãe falando não. Aí eu olho pro banheiro, meu pai todo drogado, tentando se matar. Aí eu ficava angustiada, perguntando, Deus, mas por quê, né? Porque pra mim, uma criança que não faz mal pra ninguém e tem essa vida assim, toda conturbada, essa vida maluca. E aí eu sempre lembro, quando eu conto o testemunho, eu sempre lembro de 1 Gênesis 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Uau. E enquanto eu adorava, o haja de Deus ia transformando a minha vida. Uau. Enquanto eu adorava, o haja de Deus ia fazendo algo na minha casa. E enquanto eu adorava, o haja de Deus ia visitando o meu pai. E aí, hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Esté, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você faz para permanecer e não perder a sua essência diante de tanta exposição ministerial? Porque o que é que eu percebo? Tem muitas pessoas que começaram bem, Sim. mas se perderam no caminho. Sim. Né? Muitas pessoas começaram na frequência e saiu desta frequência. Sim. Então, o que é que você faz? Quais são os segredos, né, que você tem para não perder essa essência? Poxa, eu entendo que eu preciso continuar a mesma, porque a gente sabe que hoje, para uma pessoa ter 198 milhões de visualizações, de curtida, para uma pessoa não perder esse coração e não se envaidecer, essa pessoa precisa ter Deus. Sim. Essa pessoa precisa ter um quarto. Sim. Então me conta um pouco sobre isso, Esté. Sim.
Lá em casa a gente costuma sempre dizer que eu sou uma pessoa muito despreocupada com tudo. Sim. Pra falar a verdade, eu sou muito despreocupada. Eu recebo uma notícia e fico, amém, glória a Deus, aleluia, vamos confiar em Deus. Então, eu não tô preocupada se eu vou cantar pra multidão. Sim. Eu não tô preocupada se eu chegar numa igreja tiver 3 pessoas. Meu coração não vai mudar. Muito bom, Esther. Eu não tô preocupada se na igreja tiver milhões de pessoas e de noite tiver 3 pessoas. Meu coração não vai mudar. A motivação é a sobre isso. mesma. Então, a minha entrega sempre vai ser a mesma. A minha adoração sempre vai ser a mesma. Uau. Adoração não, desculpa. A minha entrega, porque a adoração ela muda todos os dias. Sim. O Senhor vai me ajudando ali. O Senhor vai me guiando ali. E o que eu faço para me ajudar é seguir somente olhando pro céu. Somente. Eu acho que não tem pra onde eu ir, porque eu sou disso, eu vivo disso, isso é o que me chama. Então, tipo, quando eu olho pro meu pai, eu vejo meu pai em casa, eu fico, gente, olha o que Deus fez através do meu ministério. Nossa. Meu pai hoje tá em casa. Quantas vezes eu já quis chegar em casa, quantas vezes eu já dormi no sofá e queria acordar na cama, mas eu não tinha um pai pra me pegar ali e me levar pra cama. Nossa. Mas hoje eu tenho meu pai ali presente, dizendo que me ama. Então, isso me fortalece todos os dias. Ter o meu pai hoje, eu acho que é um dos motivos mais assim, que mais me renova todos os impacto, dias. Né? O impacto do que Deus fez, a transformação. Então, tipo assim, todos os dias que eu olho pro meu pai, eu fico feliz, eu fico alegre, porque eu sei que ele tá ali. Não tô falando que eu sou algo, meu Deus, não. Mas ele tá ali porque eu decidi viver algo extraordinário de Deus. E hoje ele admira muito meu ministério. Então, meu pai é um dos meus maiores motivos. Então, pra existe esse continuar. sentimento quando você olha o seu pai, tipo assim, Sim. vale a pena continuar. Sim, Vale a pena, eu não posso perder o meu coração no caminho. Sim, Porque eu sei do que Deus fez, sim. né, na vida do meu pai, eu sei o que Deus fez na vida da minha mãe. Então, a minha essência precisa continuar a mesma. E também a questão de estar firme em Deus, né? Ali onde eu moro, eu tenho várias intercessoras. Eu tenho a tia Cláudia, eu tenho a tia Aline, eu tenho a minha mãe. E quando a gente tá meio assim, balanceado, a gente fala, vamos pro monte. E a gente vai pro monte, sobe o monte, ora, até o Senhor responder. O meu coração, ele tá muito em Deus. Então, tipo assim, a gente sempre fala, tem pessoas que elas foram feitas pra cantar em igreja, tem pessoas que foram feitas pra cantar em palcos, tem pessoas que foram feitas pra cantar só na internet. E eu acho, não tenho certeza do meu chamado. Eu tô ali pra qualquer momento. Se Deus falar assim, adora agora. Esther vai adorar só na igreja. Amém, Jesus. Eu amo igreja. Eu gosto de show, mas eu prefiro uma igreja, gente. Eu gosto de ouvir um glória do pastor. Eu gosto de ouvir um aleluia do pastor. Eu gosto de sentir a igreja comigo, entendeu? Então meu coração tá muito firmado em Deus. Vou subir a frequência dessa pergunta. Vai. Como lidar com comparação no meio gospel? Uau. É complicado. Eu acho que isso vem muito das pessoas, né? Fulana tá nesse negócio. Amém, glória a Deus. Eu acho que quando eu comecei, assim que eu lancei esse primeiro clipe, tinha muitas comparações. Muitas. Meu coração já ficou muito frustrado por conta de comparações. Mas o Senhor, ele vai sempre me ajudando e me alertando disso, né? E tipo assim... É verdade. E aí o Senhor, ele vai sempre me ajudando. Quando eu lancei esse meu clipe que eu te mostrei aqui, veio muitas comparações. Sim. Porque foi o primeiro clipe e já foi, né? Então, tipo, havia uma necessidade aos olhos das pessoas de que no meu próximo fosse também. No meu próximo fosse também. No meu próximo fosse também. Só que na minha cabeça existe louvores e louvores. Existe louvores que vai ser só pra você. Existe louvores que vai ser pra multidão. Uau. Existe louvores que vai ser só pra 100 mil pessoas. E eu não tenho problema nenhum com Uau. isso. Nenhum. Se Deus quer falar Jesus, Esther, só 5 mil pessoas. Amém. Amém. Mas o importante é chegar em alguém. Uau, Esther. Então, tipo assim, as pessoas podem me comparar, mas eu não tenho problema com isso. Eu acho que isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Então, tipo, eu fico feliz, eu não quero ser comparada com ninguém, eu gosto de ser referência, eu gosto de que as pessoas
Eu gosto de, tipo, vamos supor, a Valesca, eu amo a Valesca, ela é uma referência pra mim. Cada um tem sua identidade, seu cada um lugar. tem sua identidade. A minha identidade é tirar o sapato quando eu canto, entendeu? Eu percebi ontem. Tava sem sandália. Então, tipo assim, eu não acho legal essa coisa de comparar, porque todos nós somos filhos Mas você de Deus. acredita que existe, né? Existe sim. Eu acho que, tipo assim, a gente pode pegar referências. Sim. Referências. Ah, fulana fez isso. Legal, vou pegar essa referência. Isso é muito legal. Porque também a gente tem um ministério, a gente também tem a internet, mas também somos adoradores, né? Esté, ó, eu vou fazer 2 perguntas, você vai me responder de forma rápida. Sabe por quê, Eita, gente? Esté tá aqui hoje, mas já tem um motorista já esperando Esté lá embaixo. Aqui tudo aqui acontece ao vivo, Esté já tem uma agenda, já tem um compromisso. Já. Então eu preciso liberar essa menina, mas antes de liberar essa menina, eu preciso fazer 2 perguntas para ela. Esté, como foi sua experiência com a Todar? Sim. Quando isso aconteceu, quando foi que você entrou, né? A gente percebe que é uma marca, é um ministério, né? Que tem, né, alavancado, tem sido uma ferramenta Sim, na mão de Deus, sim. que tem ajudado muitos jovens, muitos ministros, né? Tem cuidado, né, do ministério de muitas pessoas. Você pode me responder de forma rápida essa Sim, experiência? sim. Foi uma coisa bem rápida. Eu conheci o Gil e eu já era muito fã dele. Sim. E aí lá eles lançaram um projeto chamado Festival de Todar Covers. Sim. Aí eu entrei no primeiro, só que o primeiro eu saí, porque uma gravadora me chamou. E eu queria, né, apressar a promessa, queria subir antes da hora. Sim. E aí Deus trancou tudo, fiquei 8 meses trancada em casa. Uau. No outro ano eles fizeram de novo, e aí eu fui. Entrei, e aí eu fui passando nas fases, e aí na última fase era na Todá. E aí a gente chegou lá e tinha que fazer uma apresentação ao vivo. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tinha 5 meninas, dessas meninas, todo mundo era mãe, todo mundo era técnica, e só eu tinha 11 anos de idade. Meu Deus, Esté. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, Jesus? Aí eu fiz um culto, eu fui ministrando, tirei meu sapato, e aí fui ministrando. E aí ganhei em primeiro lugar esse festival. Tem que tirar o sapato. Quando tira o sapato, Tira acontece o uma coisa. sapato. Não aconteceu esse sapato. Tirou o sapato. Tirei né? o sapato. E aí ganhei em primeiro lugar, ganhei um contrato de 5 anos com a Todá. Uau. 5 anos. E aí foi. E hoje eu amo estar na Todá, é uma gravadora muito abençoada, uma gravadora que tá sempre ligada no céu, sempre ligada Sim. no que Deus Eles quer. cuidam, né, Eles Esté? Cuidam, né? muito, graças a Deus. Tem o Gil, tem o Alessandro, tem o Eu percebi que Beto. vocês chamam de pai, né? Pai, quem é? O Gil? É o Gil. Ah, eu vi lá. É o Gil. É o pai. É meu pai. Meu Deus. Gil. Então quer dizer, pra resumir aqui, então quer dizer que quando Esté tira o sapato, Sim. né, o negócio vai. Eu gosto de tirar o sapato. Esté, finalizando a última pergunta, qual conselho você daria para o adolescente, né? Porque hoje o tema Frequência do Céu, como eu sou líder, né, coordenador de adolescente, a palavra que nós temos, toda essa equipe aqui, é para alcançar essa geração da pouca idade, Esté. Então você não sabe como está sendo. A gente tem que marcar outro podcast, viu, Esté? Tem pouco tempo, é muito Sim. assunto para pouco tempo. Não fiz nenhum texto das perguntas para você. Sim. Você acredita? Sim. Mas você com pouca idade, qual o conselho que você dá para outro adolescente de pouca idade que precisa entender o chamado, que precisa ouvir esse chamado e entender o propósito? Eu diria pra você buscar o Senhor. Às vezes a sua, sei lá, sua mãe tá assim, filha canta, filha prega, mas o que realmente arde no seu coração é você que tem que buscar. É você que tem que entrar no seu quarto e perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Às vezes nem é isso, às vezes a gente não foi chamado para holofote, às vezes a gente foi chamado para numa conversa achar uma alma, para num papo com um amigo, uma alma. Então, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça. E aproveite agora, não sei quantos anos você tem, não sei se você tem 12, tem 13, tem 10, mas aproveite o momento que você tem agora e deposite tudo isso na presença de Deus, porque eu tenho certeza que você não vai estar perdendo nada, você vai estar só ganhando. É isso. Gente, nós vamos finalizar nosso podcast agora, gente, porque Esté tem uma agenda, mas eu prometo a vocês, vamos fazer uma aliança, Esté, você vai voltar aqui, Esté? Vou voltar. Prometo a vocês que nós vamos marcar outro podcast com Esté. Esté vai voltar em Salvador em nome de Jesus. Quem sabe com jovens, né? Da UJADEP, quem sabe com DEPAD. Sim.
Mas eu sei que Esté uma hora vem em Salvador. E quando vir, Esté vai ter um compromisso com o nosso podcast. Nós vamos trazer ela aqui porque foi uma maravilha. Esté, muito obrigado. Eu quero primeiramente agradecer a você pela sua disponibilidade. Disponibilidade não, disposição. Porque disponível muita gente tá? Mas disposto é para poucos. É verdade. E você estava disposta. Porque disponível você estava. Mas você poderia estar disponível, mas não disposta. Sim. Eu tô em casa, tô no hotel, mas não vou. Sim. Mas você estava disposta e você veio. Obrigada. Você ouviu a voz de Deus e tenha certeza, Esté, que a partir de hoje nós vamos estar em oração pelo seu chamado, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu pai, Esté. Creio que seu testemunho vai tocar muitos corações, tá? Então você segue nosso Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube. Esté, você quer falar alguma coisa? Gente, obrigado, tá? Deus abençoe, obrigado, minha Senhor. amiguinha. Tenho certeza que vai ter mais oportunidade. Em nome de Jesus, de eu vir aqui falar mais sobre as experiências com Deus que eu já tive. Eu tenho certeza que vai acontecer. Em nome de Jesus. E obrigado a vocês também. Compartilha com todo mundo que você conhece. Já é uma forma de você ministrar, já é uma forma de você começar evangelizando, né? Começa hoje. Já começa compartilhando esse podcast com alguém. E é isso. Lucas falou, irmão, tem uma pessoa para amanhã. Eu falei, pronto. Abraão está resolvendo aqui. Falei, pronto. Então tá certo. Se você tá falando que é de Deus. Glória a Deus. Eu não me arrependi, viu, Esté? Foi um Amém, momento obrigada. maravilhoso estar aqui Glória na a mesa Deus. com você. A mesa, Deus se revela. Eu tenho certeza que Ele esteve aqui com a gente, tá bom? Um beijo no coração. Obrigado. Você é barriga dobrada. Amém. Na frequência do céu,